Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor, nesse 5 de fevereiro, para participar juntamente com os irmãos de mais um comentário, né? Que neste domingo, que nós sabemos que cada comentário é importante, né? Cada comentário tem a sua importância, né? Isso é muito bom. Deixa eu ficar mais perto aqui, né? Já diminuiu um pouco, deixa eu ficar bem aqui, perto do rochão, para ele me ajudar bem aqui. Qualquer coisa eu estou perto da rocha eterna aqui, né? Aí ficou melhor agora, né? Fiquei mais perto, e aí a gente vai ficar mais tempo um diálogo melhor. E nesse domingo nós vamos trazer um comentário a respeito do avivamento no ministério de Pedro. Todos nós sabemos que Pedro foi um discípulo escolhido. Dentre os 12 discípulos de Jesus, em toda a história que a gente vê na Bíblia, Pedro teve um destaque maior do que os outros. Porque Pedro era aquela pessoa, desde a sua chamada, ele era uma pessoa de coragem, uma pessoa, eu creio assim, aquela pessoa assim, que o discípulo que tinha mais expressão para falar, né? Agia melhor. Vocês sabem que quando vocês chegam numa comunidade qualquer, quando tem um grupo de pessoas, vocês logo já percebem quem tem mais saído, não é isso? Às vezes quando vai viajar um grupo assim, turista, né? A comparação, quando vai viajar uma equipe de turista, sempre sai um grupo. Mas geralmente eles escolhem dentro do grupo, ó, você vai ser o da frente, né? Quando nós não souber fazer as coisas, você entra e dá a iniciativa para nós, sempre tem aquele guia. Então Pedro, desde quando ele foi escolhido por Jesus, ele já foi assim escolhido como uma pessoa de destaque. Muitas pessoas dizem, Pedro foi capacitado, ele foi transformado depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Não, Pedro teve mais coragem. Mas Pedro já tinha suas qualidades, né? Ele já tinha suas qualidades. Nós vamos ver no decorrer da lição, ele já tinha suas qualidades. Coragem, tinha conhecimento das coisas. Quando Jesus escolheu Pedro para o ministério, Pedro com certeza também ele já conhecia o ministério de Jesus. A Bíblia refere que quando Jesus era criança, quando tinha ali aproximadamente 12 anos, a Bíblia conta a história de Jesus entre os doutores. E a Bíblia silencia sobre o nome de Jesus durante 18 anos. Jesus caiu no silêncio da Bíblia. Então veio aparecer Jesus quando começou o seu ministério, lá naquela festa de casamento, né, em Caná da Galileia, quando novamente a Bíblia refere a respeito de Jesus. Então a Bíblia silencia o nome de Jesus cerca de 18 anos. Mas Jesus não ficou parado nesses 18 anos. Eu creio que ele continuou seu ministério pregando e ensinando entre as pessoas. Porque tanto é que eu acredito que quando Jesus chamou os discípulos, nenhum recusou o chamado. Por que eles não recusaram o chamado? Porque eles já sabiam quem era Jesus, né? Eles já tinham conhecimento de quem era Jesus. A Bíblia refere que quando Jesus esteve lá em Cafarnaum, que Cafarnaum era a cidade marítima dos pescadores, e lá diz a história que estava pescando Pedro e André, seu irmão. Quando Jesus se apresentou, ele convidou eles para o ministério apostólico. A história diz que eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Se eles seguiram Jesus naquele momento que foi chamado, porque eles já tinham conhecimento de quem era Jesus, né? Então o mestre nos chama. Então vamos abandonar a pescaria. E o próprio Jesus diz que a partir de hoje, vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Vocês vão ser pescadores de homem. Então isso é importante para nós. Então Pedro já conhecia Jesus. E quando houve o chamado da parte de Jesus, ele não perdeu a oportunidade e deixou tudo e seguiu. E a nossa introdução diz aqui, que nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestimento do poder do alto. Então temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então, quanto a Pedro? Pedro já teve um destaque na sua chamada. E vocês podem observar que Pedro, desde a sua chamada, ele tinha coisas importantes. Ele tinha coragem e ele também tinha conhecimento, né? Mas, na verdade, ele se apresentava um meninão também na história, né? Qualquer coisa ele estava ultrapassando do limite. Mas ele tinha coragem e tinha conhecimento. É o caso que eu falei que ele já tinha conhecimento a respeito de Jesus.
porque senão ele não teria seguido Jesus. Agora, o que acontece é que, quando houve o batismo do Espírito Santo na sua vida, ele teve mais força, ele teve mais coragem para fazer as coisas. Mas eu estava observando, não quer dizer que o batismo do Espírito Santo na vida de Pedro foi que mudou o caráter de Pedro. Não, Pedro já tinha um caráter de homem corajoso, de conhecimento, né? Porque Deus muitas das vezes aperfeiçoa, né? Vem o fruto, vem o conhecimento, é através do conhecimento que vem a mudança. E ele cada dia mais foi se mudando mais e foi se remodelando. Mas nunca deixou de ser aquele Pedro adiantado nas coisas, né? Nós vemos que Deus, ele escolhe a pessoa, e muitas vezes ele não vai fazer a pessoa se tornar mais inteligente. Ele usa a pessoa da forma que ele é e aperfeiçoa mais. Nós vemos no caso de Pedro, pensando ele já tinha o conhecimento. Foi o mesmo caso de Paulo. Paulo tinha o conhecimento, Deus usou o conhecimento de Paulo, com o zelo que ele tinha para com a igreja, só que um zelo da forma errada. Deus virou ele para o outro lado, mas já tinha o conhecimento das coisas de zelo. Simplesmente mudou de posição. Nós vimos também no caso de Moisés, que era uma pessoa preparada, né, com a ciência do Egito. Então Deus usou o conhecimento que ele tinha para tirar o povo do Egito. Simplesmente capacitou a mais. Tanto é, Moisés, não era, segundo a palavra de Deus, era um pesado de língua, conforme ele diz. Muitos dizem que Moisés poderia ser gago. Mas Deus podia falar, Deus falou para ele, eu falo contigo e tu fala com Arão, teu irmão, né? Mas nós vamos aproveitar tudo. Então é um aproveitamento. Então Deus usa quem ele quer. Igual, voltando aqui à história de Pedro, muitos falam assim, Pedro foi transformado com o batismo do Espírito Santo. Por que Pedro foi transformado naquela época em uma nova pessoa, e muitas das vezes a pessoa nos dias de hoje recebe o batismo e ele não tem uma transformação, né? Então, o batismo é um revestimento de poder, de autoridade que você passa até a mais. Mas quantas e quantas pessoas nos dias de hoje recebem o batismo do Espírito Santo e muitas das vezes não muda o caráter dele, continua a mesma pessoa. Agora, Pedro tinha conhecimento e Deus usou do conhecimento de Pedro e se tornou ele um apóstolo de destaque diante de todos aqueles outros discípulos, né? Que Pedro teve o destaque, não temos como tirar. Sabe porque ele teve os seus altos e baixos, mas teve a aprovação de Deus porque Deus tinha o cuidado e aproveitou as qualidades de Pedro. Nós sabemos que todo mundo tem defeito. Na igreja todo mundo tem defeito. Tem seus defeitos, mas também tem as suas qualidades. Eu sempre costumo dizer, a pessoa, diante das suas qualidades e seus defeitos, a gente tem que pesar a pessoa na balança. Se a qualidade pesar mais do que os defeitos, né, pastor? Dá para aproveitar, né? Agora é ruim quando o defeito bota o cabo na balança, o defeito pesa mais que a qualidade. Aí fica sem jeito de aproveitar. Mas geralmente quando tem um pezinho a mais do bom, vamos esquecer o lado errado, né? Porque o ser humano, para ser aproveitado, eu vi uma história de uma vez que o camarada pregando disse que a gente tem que ter dois embornar, né? Embornar se diz no linguajar do Goiânia do Mineiro é uma capanga, né? Que ele falava. Tem que ter duas. O que é ruim de uma pessoa, tu coloca numa capanga. O que é bom, tu coloca na outra. Quando tiver pesado daquele lado ruim, tu pega aquela parte e joga fora. Só fica com a boa. Joga aquela ruim fora, né? Aí você vai ter um aproveitamento da pessoa e vai servir. Então assim, eu creio que foi na vida de Pedro. Tinha defeito? Tinha. Mas aproveitou também essas qualidades e se tornou um dos maiores discípulos de Jesus. Amém? Vocês concordam com isso? Amém? Qualquer coisa vocês podem falar aí, viu? Tô aqui perto do chefe, qualquer coisa puxa minha orelha aqui. Tá aqui o Roxão, qualquer coisa pode dar uma opinião aqui, viu? A primeira parte da lição diz assim: Pedro antes do Pentecoste. As duas atitudes de Pedro. Está aqui dizendo, certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então está aqui Jesus entre os discípulos. Aqui já estava a carruagem, já estava caminhando, né? Jesus já estava pregando juntamente com os discípulos o evangelho do reino do céu. E um certo dia Jesus, para fazer aquele balanço, né, a respeito do trabalho, ele perguntou
aos discípulos, porque muitas das vezes a pessoa não fala para o chefe, né? Mas pode ter as conversas de fundo, lá, da pessoa vai vendo os comentários. E Jesus já sabia, porque ele é onisciente, ele já sabia o que se tratava, mas ele queria ouvir dos discípulos. Vocês estão aí andando comigo, viajando, andando, nós pregando o Evangelho. O que é que o pessoal está dizendo a respeito de mim, né? O que é que eles falam quem eu sou? Ali muitos falaram, uns estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias, e foi colocando pessoas nele, né? E quando ele perguntou aos discípulos, vocês, o que vocês acham que eu sou, né? O que vocês falam de mim? E antes que os outros respondessem, talvez alguém tinha outra resposta também. Mas antes que os outros respondessem, Pedro logo levantou, eu já sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Eu tenho conhecimento de ti. Há muito tempo eu lhe conheço, né? Há muito tempo eu já tenho visto falar, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi quando Jesus disse a ele, não foi a carne que tu revelaste, né? Mas foi sim o Espírito e a vontade de Deus que tu revelaste. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Pedro foi aquela pessoa que tinha maturidade, tinha conhecimento, né? E andou com Cristo e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o que ele estava dizendo. E outra coisa, Pedro, mesmo antes do dia de Pentecostes, dele ser batizado no Espírito Santo, Pedro tinha coragem. Pedro não era um homem medroso, conforme muitas das pessoas, Pedro era medroso e passou a ter coragem depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não, Pedro já tinha coragem. Nós vemos vários exemplos de Pedro demonstrando a sua coragem. Nós vimos que quando Jesus estava para ir a Jerusalém, quando ele falou que ele ia ser preso e tudo mais, naquele dia Pedro não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo não, né? E diz a história que ele arrancou da sua espada e tentou matar um dos homens que tentaram prender Jesus. Lá diz a história que ele cortou só a orelha, né, da espada. Mas ele não estava com a espada para cortar a orelha não. Ele usou a espada foi para matar mesmo. Acontece que o camarada tirou a cabeça, né? Ele tirou a cabeça e cortou só a orelha. Então isso que prova que ele tinha coragem. E onde foi que ele fez isso? Foi lá diante dos maiorais, dos sacerdotes, né? Ele estava na corte, lá onde tinha toda a lei que comandava o império naquela época. Ele estava ali diante daquele povo. Ele arrancou da espada e fez isso, né? Então ele tinha coragem para fazer as coisas. Então não era um homem medroso. E outra coisa, muitas das vezes a pessoa, Pedro, ele negou Jesus porque ele tinha medo, ele foi covarde. Meu filho, aonde Jesus estava naquele momento, era um lugar difícil. Jesus tinha sido preso, ia ser condenado, e ele e João teve coragem de seguir Jesus até lá no Sinédrio. Por que os outros discípulos não foram? Né, pastor? Ficaram com medo. Mas ele e João seguiu Jesus até onde Jesus foi interrogado pelos sacerdotes daquela época, né? Ele foi. Pedro negou. Meu filho, a história era difícil. Vamos pegar um simples exemplo daqui, no Brasil. Houve aquela confusão em Brasília, né? Prendeu muita gente ali. Sem ter nada a ver. Nos dias de hoje, muitas pessoas que esteve lá, se perguntarem se chegar aquelas autoridades, você esteve em Brasília no dia lá? Eu não. Eu não fui lá, não. Bolsonarista? Tu é bolsonarista? Eu não. Não foi você que financiou ônibus para ir lá, para levar gente lá naquele movimento lá? Não, eu não. Quer dizer, nega. Porque tem medo de confessar e ser preso, né? Então o ser humano, ele é falho, ele tem os seus momentos. Tem hora que tem que mentir para ter lucro, né? Mentir para não ser preso, né? E Pedro, muitas vezes, qual foi as interrogações? Tu é um dos deles? Não, eu não. Se eu falar que sou, vai me prender também, né? Mas ele teve coragem de ir. Então Pedro, meus irmãos, ele foi aperfeiçoado para pregar o Evangelho após o batismo do Espírito Santo, mas coragem ele tinha. Só não era convertido. Só não era convertido, mas coragem ele tinha, né? Ele era um meninão da vida, mas coragem ele tinha para fazer as coisas. Amém? Então vem aqui, a partir dessas respostas, da sua identidade, não que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue a quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Sentiu bem ali, né? Sentiu o destaque.
Imagina, já que ele era cheio de altos e baixos, né? Quando Jesus falou, recebeu o elogio do chefe, né? Estou bem agora, graças a Deus. Quer dizer, eu estou agora firme. Mas logo de imediato, assim diz a história, né? Que seguindo eles a viagem, quando Jesus falou que ia para Jerusalém, né? Eu vou para Jerusalém, mas lá as coisas lá não estão bem para mim. Pelo jeito que eu vejo, eles vão me prender, eles vão me crucificar, e foi falando aquela história para ele. E ele seguindo, quer dizer, era um destaque, tinha recebido um elogio da parte de Jesus. Mas o comentário diz que logo de imediato, quando Jesus estava falando aqui, ele falou assim, para que tu ir lá? Se tu vai lá para ser preso, então não vamos subir para Jerusalém. Se vai ser preso, vamos ficar por aqui, não podemos ir a Jerusalém. Não queria que Jesus fosse a Jerusalém. Aí logo de imediato Jesus disse, para trás de mim, Satanás, né? Estava tão empolgado, logo de imediato recebeu o puxão de orelha. Mas o bom de Pedro é que ele não desistia, não. Você seguiu a viagem da mesma forma. Tem gente que, né, pastor, o dia que recebe uma repressão do pastor, ele deixa de vir na igreja, né? Aí dizia, por que tu desviou? Não, o pastor falou um negócio lá pra mim lá, o cabo estava até errado. Ele falou um negócio lá pra mim lá e eu não dou conta de assistir o culto do pastor lá mais. Ele falou um negócio lá e eu não dou conta de ver aquele pastor pregando mais não. Não, Pedro foi chamado de Satanás, para trás de mim, Satanás. Mas ele continuou a sua jornada, então ele tinha humildade também, ele tinha conhecimento. Ele, muitas vezes, naquele momento, ele sentiu, eu errei mesmo. Além de chamar de Satanás, que ele causava escândalo. Né? Então, se falar hoje, nos dias de hoje, meu filho, tu tá aqui na igreja, tu tá atrapalhando a obra de Deus. Tu tá aqui, tu tá causando escândalo, tu não tá me dando sossego aqui. O camarada disse, eu vou embora, não volto aqui mais nunca. Mas não, então ele falou que para trás de mim, Satanás, e conforme o pastor disse, que estava causando escândalo ainda. Mas ele tinha humildade. Tanto por sua humildade, Jesus confirmou o seu ministério, né? Confirmou o seu ministério, porque ele tinha humildade. Então, o que eu estava dizendo no início, tinha as partes ruins, mas tinha as partes boas. Então, as partes boas de Pedro era muito mais do que as falhas que ele tinha, porque ninguém é perfeito. Todo mundo sabe disso, ninguém é perfeito. Vamos aqui um pouco mais. Imediatamente após o episódio, Pedro recebe uma reprimida de Jesus. Nosso Senhor havia dito que iria para Jerusalém. Vamos pular essa parte, já falei sobre isso aqui, né? Vamos para aqui a parte 2 aqui. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda, diante de outra criada, que dissera que viu ele com Jesus. E a terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Aqui está aquela questão. Jesus tinha ido para o interrogatório lá do Sinédrio. E a história diz que João e Pedro o seguiu. A história diz que João, ele era, me parece que conhecido de Caifás, um dos sacerdotes lá daquela época, daquelas autoridades, diz que permitiu que João entrasse para o interrogatório de Jesus também. Mas Pedro, como não tinha tanto conhecimento, que ficou do lado de fora. Diz a história que João interrogou por ele para que ele entrasse. Ele estava do lado de fora. E disse que a noite era fria. Foi quando ele entrou, permitiu que Pedro entrasse também. E quando ele foi entrando, quem estava na portaria, vamos colocar que tinha um porteiro lá. Quem és tu? Mandou tu entrar, mas quem és tu? Tu é um dos deles também? Não, não sou não. Mas eu vou entrar para dentro, né? Nós, mesmo na sua caminhada, outra pergunta, tu parece que é um dos deles, né? Não, não sou não. Mas diz a história que uma noite era fria, diz que tinha várias pessoas aquecendo no fogo. Estava frio, então Jesus, como estava com frio, se aproximou deles lá. Por isso que a história diz que ele negou na presença de muitos. Tinha muita gente se aquecendo no fogo. Quando ele chegou lá, ele disse, mas tu parece que é um dos deles também, né? Não, eu juro que nem conheço ele. Ali nem conhecia, ele conhecia. Juro que nem o conheço. Estava apavorado. Estava assim, entardoado, porque estava vendo a situação que estava o chefe dele lá. Então ele não poderia, muitas das vezes. Perigo de seguir Jesus de longe. Aí vem aquela história. Era a mesma forma de Jonas. Quantas pessoas condenam Jonas porque diz que Jonas foi covarde? Mas Jonas tinha uma empreitada difícil.
Então Pedro estava vendo o que estava acontecendo, estava seguindo Jesus de longe, porque não podia se aproximar. E eu vi um comentarista dizendo também que, a respeito, quando ele foi aquecer no fogo, ele disse que as coisas não deu certo, porque o fogo, quem tinha acendido não era ele, era outro, ele estava na fogueira alheia, né? Ele estava na fogueira alheia, então por isso ele não tinha prioridade ali, o fogo não era dele. Mas quando, lá no Pentecoste, né? Lá no Pentecoste, eles foram orar. Orou, e aí diz a história que Pedro estava acendendo a própria fogueira. Quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, o fogo estava aceso. Aí ele já tinha o seu próprio fogo, ele não estava seguindo Jesus de longe, já estava de perto. Aí a fogueira se acendeu, quando veio a dificuldade, Pedro se levantou diante dos outros e se destacou entre eles, porque ali ele já tinha acendido a sua fogueira. Então lá no pátio ele estava na fogueira alheia. Então é muito perigoso a gente ficar aproveitando de fogo alheio, né? Fogo alheio, né? Muitas das vezes ensinamento, você muitas vezes não procura aprender, lê em casa, aprender, fica através de ensinamento, só aprende o que os outros ensinam, o que os outros falam. Mas será que os outros estão falando é verdade? Será que tem fundamento que você está sempre ouvindo aqui e acolá? Né? Aí muita... Hã? Pois é, principalmente cada qual puxa a brasa para debaixo do seu espeto e muitas das vezes deixa aqui a verdade de lado. Aí onde mora o perigo. A pessoa caminhar atrás de fogo alheio. Acende a sua própria fogueira, né? O dia que Pedro acendeu a sua própria fogueira, ele teve uma mudança na sua vida. Ele encarou todas as dificuldades e ele teve vitória, porque ali ele já tinha um revestimento de poder e ele tinha, que eu falei, e ele tinha também o conhecimento. Imagina que quando Pedro recebeu o batismo no Espírito Santo, quando ele encarou aquela multidão, vocês podem observar que ele tinha preparo. Qual o preparo que Pedro tinha? Pedro, ele discorreu todas as escrituras daquela época. Ele começou lá do início de Abraão, quando fez a promessa. Ele veio vindo por Moisés, ele veio vindo pelos profetas, não foi isso, pastor? Ele veio falando das escrituras lá do passado, né? Então não foi ali. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele faz o quê na nossa vida? Ele faz lembrar. Então naquele momento que Pedro estava falando do passado, ele já tinha conhecimento, ele era um grande leitor das escrituras daquela época. Porque senão ele não tinha pregado a respeito do passado. Não foi isso, pastor? Meu senhor Joel, né? Ele veio lá de Abraão, veio de Moisés, veio de Joel e veio passando. E que os profetas disseram a respeito desse aqui. Então, né? Aí muitas das vezes nos dias de hoje a pessoa não procura ter o conhecimento, então não tem nada para falar mesmo. Ele falou do jeito que Joel falou. Joel falou, o meu é espírito. Mas são todas as diferenças. O meu é espírito. Quer dizer, uma parte, era uma parte. Não era tudo. Porque os filhos que vai ser derramado por todo o carro, é o espírito de Deus que é para uma parte. Eu também se derramar. Ele falou que é espírito também. É porque o canal não tinha sido fechado. Pois então, isso acontece muitas das vezes. Tem que ter conhecimento para ter certeza naquilo que fala. É igual a lição. A gente lê, mas lê pouco. A verdade é que a gente lê, mas lê pouco. Teve um comentarista, Claudio de Andrade, ele estava falando a respeito de como você preparar uma mensagem, preparar um comentário da Escola Bíblica Dominical. A gente tem que negociar, eu não dou conta, não. Eu não dou conta de dar um comentário, eu não dou conta de dar uma palavra, eu não dou conta, quer dizer, tudo você coloca dificuldade pelo meio. Mas muitas vezes há muita preguiça do lado da gente. Então, Claudio de Andrade, ele diz que a pessoa, para preparar um comentário, para ler, para ter conhecimento, diz que é bom que leia a matéria pelo menos 50 vezes, né? Lá diz, se você ler a matéria que você vai ministrar pelo menos 50 vezes, você vai ter segurança naquilo que você está falando. Aí a pessoa lê uma vez, lê duas, não entendi nada disso aqui, guarda. Né? Então nunca vai ter entendimento mesmo. Lê 50 vezes, né? Lê 50 vezes e você vai aprender algo para falar. Amém? Vamos daqui um pouco mais, né? O tempo vai andando. Vamos pular aqui, nós todavia... Vamos aqui para a parte 2 da nossa lição. Ponto 2 da nossa lição. Pedro após o Pentecoste. Pedro batizado no Espírito Santo. Quer dizer, após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se um outro homem.
Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e, com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne, está em Atos 2:18. Então, naquele momento, aqui Pedro já começa a se destacar de uma forma diferente. Ele foi encorajado, ele teve o seu revestimento. E muitas das vezes aquilo que causava medo, já não foi causando mais o medo. Ele tinha mais uma armadura diante de si, sobre si, que foi a renovação do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Consolador. E muitas das vezes falta isso na gente, que a gente não tem a certeza. Muitas das vezes você é chamado para uma tarefa difícil. Vamos orar para um enfermo ali? Pai, será que esse negócio vai dar certo, meu Deus, lá? Será que você vai surtir resultado? Aí você teme ir lá, mas se você tiver a presença de Deus na sua vida, você vai alegre. Vai, e a coisa é feita. Há um demoniado, muitas vezes não pode nem falar que o cabo é endemoniado, se tem uma pessoa possessa, né? Vamos ali fazer uma oração ali? Aí muitas vezes a pessoa vai, mas fala assim, bora ali, que ele tem um possesso ali, nós temos que orar por ele. Rapaz, moço, chama o pastor. Rapaz, se é coisa do pastor, meu filho, chama ele, eu não vou lá não, quer dizer, falta coragem. Então, Pedro aqui, após o Pentecoste, ele não rejeitou o serviço. Ele não rejeitou o serviço, todos aqueles que veio, porque ele já sabia, tinha o conhecimento de quem ele tinha crido e de quem ele havia recebido. Por que nós, muitas das vezes, nós confiamos muito no nosso pai, na nossa mãe, aquele que nós mais conhecemos. E Pedro tinha conhecimento de quem ele tinha enviado ele. Amém? Então está aqui. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependesse e fosse batizado em nome de Jesus Cristo para receber o dom do Espírito Santo. Vamos ler bem aqui uma parte aqui da nossa lição, né? A leitura da lição, ela fala a respeito disso. Quando Pedro estava pregando, ele falou a respeito do que estava acontecendo, né? Ele diz aqui, uma parte que eu queria ver, só que a parte do 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciências de Deus, tomando a vós o crucificaste o matando pelas mãos de injusto, o qual Deus ressuscitou sobre os mortos, solto as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então Pedro estava declarando ao povo daquela época que aquele Jesus, quando ele estava ali perplexo com o acontecimento que estava acontecendo, disse que ele estava bêbado, cheio de mosto, né? Que estava ali embriagado. Ele levantou e disse, olha, não estão embriagados. Nós estamos cheios da graça de Deus. E esse movimento que vocês estão vendo aqui acontecer, aconteceu por quê? Porque aquele Jesus, né? Isso aí tinha o quê? Não tinha 50 dias. 50 dias, justamente, 50 dias. Aquele Jesus a quem vós crucificaste, né? Dizendo que não era o Cristo, né? Ele ressuscitou de entre os mortos e hoje está fazendo esse prodígio entre vós. E ele foi declarando a respeito, então foi quando ele usou o termo lá das Escrituras, quando ele veio descortinando sobre as Escrituras Sagradas, quando os profetas disseram a respeito de Jesus, quando Moisés se referiu também, olha, eu estou aqui, mas nos últimos tempos Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, do qual a ele ouvireis. Então ele veio falando para o povo daquela época. Então ali o povo passou a sentir o temor, porque o povo estava vendo o acontecimento que estava acontecendo ali, e muitos caiu na real. Verdadeiramente, nós matamos um inocente.
Nós soltou o que era ruim e matou o inocente. Então Pedro fez com que eles entendessem a história, a mensagem que ele estava pregando e do acontecimento que estava ali naquele momento. E quando a pessoa conhece a história, tem o conhecimento da verdade, não tem como você dizer não. Na verdade, eu estava errado mesmo. Você, muitas das vezes, você está no erro, aí quando alguém que tem, assim, uma palavra de conforto, que dá a sua interpretação, olha, você está agindo dessa forma, mas você não está agindo certo. Você está assim, está tentando, e vai explicando, a pessoa cai na verdade, eu estou errado mesmo. Então a mensagem de Pedro naquele dia, ele fez com que o povo caísse na real, e diz a história que muitas almas se arrependeram, reconheceram Jesus, e milhares de pessoas, a história diz que quase 5.000 almas aceitaram a Jesus. Então o movimento ali era grande. Você imagina, muitas das vezes a pessoa treme as pernas diante de uma igreja. Tem uma oportunidade para dar uma mensagem, a pessoa se treme todinho, né? E ali diz a história que foi os que aceitaram, foi quase 5.000. Então nessas alturas, quantas pessoas, o Pedro estava falando para quantas pessoas ali? Ninguém sabe a quantidade de pessoas, né, pastor? Lá não dava, já havia gente de 7 províncias, né? 7 províncias. E quando ele ouviu aquela movimento, e ele falando língua, eles entendiam na sua própria língua. Por isso que esse cara assombrado, cara ali perplexo. Aí o que faremos? Aí foi quando Pedro levanta e traz essa mensagem dessa primeira leva, aí foi quase 3.000. Depois que foi 5, né? Então vem aí, então, quer dizer que era muito. Esses aqui foram os que conheceram a mensagem. E os que não conheceram aquela mensagem? Eram muitas pessoas. Então aqui traz a importância, né, do verdadeiro avivamento na vida de uma pessoa. Que você traz novidade, você tem algo a dar para alguém. Então se a pessoa não tem o avivamento do Espírito Santo na sua vida, a pessoa se torna uma pessoa vazia. Ele não tem nem para ele, como que ele vai dar para os outros? Então Pedro foi cheio do Espírito Santo e aquilo que estava se transbordando na sua vida. Então não conteve Pedro ficar calado. E ele distribuiu para as demais pessoas e as pessoas tiveram o entendimento e isso aconteceu. Amém? E outra coisa a respeito de Pedro. Pedro teve a ousadia de pregar a verdade mesmo assim, encarar mesmo a realidade. Eu comparo Pedro da mesma forma de João, né? O apóstolo João Batista. Ele pregava e encarava mesmo assim e não rodeava o autor. Então aquela mensagem de Pedro, ele não rodeou. Ele entrou de cara com aquilo que eles fizeram com Jesus, que foi que trouxe a crucificação. Ele contestou as suas atitudes, que eram as atitudes erradas. Eles erraram, né, em crucificar o mestre. Vamos aqui mais. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à Porta Formosa do templo, em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado e entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Está aqui a cura. Estava cheio, o homem estava com todo o gás. Ao entrar no templo, diz a história que ele e João se encontrou um paralítico que já havia muitos anos que vivia ali se mendigando na porta e pedindo esmola. Quando viu eles, a história diz que pediram a eles a ajuda, aquela necessária do dia a dia. Mas a verdade é que nem todo missionário tem dinheiro, né? Missionário é verbo de ajuda. Sempre pedindo ajuda na porta das igrejas também. Então Pedro e João estavam da mesma forma. Olha, eu não tenho prata nem tenho ouro, não tenho dinheiro não. Mas o que tem, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem levantou. O homem levantou, quer dizer, ganhou mais do que ele precisava. Ele estava pedindo uma ajuda, uma esmola. Mas ele recebeu a cura.
E diz a história que ele saltou e glorificou a Deus pelo milagre recebido. Agora vocês imaginam muito bem, num momento desse aqui, uma pessoa com muitos anos na porta de um templo pedindo esmola, lugar ideal para pregar o evangelho, um acontecimento desse na vida de Pedro e João, o quanto que abriu o caminho para ele pregar o evangelho. E ele não perdeu a oportunidade. Logo de imediato ele entrou com a mensagem, né? Pregou o Cristo ressuscitado. Aquele Cristo que vocês o crucificaram há dias atrás, ele ressuscitou. E é em nome dele que eu estou ordenando que esse paralítico se levantasse, e ele levantou, né? Aquele Jesus que vocês rejeitaram, ele está fazendo esses prodígios aqui. Ele não está morto, ele ressuscitou. Então, aqui nós aprendemos muito com isso aqui. Que Pedro, naquele momento, a história diz que o povo se ajuntou, né? Vamos ler para nós, pastor. Atos 3, 11 e 15. Quem pode ler para nós? Atos 3, 11 e 15. Vê que a humildade de Pedro e que ele não levou para si aquilo que estava acontecendo naquele momento. Atos 3, 11 e 15. Todas as pessoas estavam admiradas e viram para a parte do pai que se chamava Alpare, onde eles estavam com Pedro. Isso é um deles. Todos eles estão admirados. Eles estão ali para nós. Peço-nos desde este nome e esse comentário. Ao nosso próprio poder, ao nosso Deus, Deus nosso antepassado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus, glória ao céu. Mas vocês entregaram as autoridades e ficaram quando eles resolveram escutar, eles voltavam. Você veio eles eram dedicados a Deus, desde a verdade para ele, e ajudaram a assim você pagado ao caminho, mas Deus Então está aqui, aconteceu aquele milagre. Mas conforme nós aprendemos na lição passada, que toda honra, toda glória é dada a Deus. Nós estudamos aqui na lição passada. Então Pedro, aquele milagre que veio ali, que aconteceu, ele não jogou aquilo para si nem para João. Isso que pertence a Deus. Ele se colocou verdadeiramente como vaso usado por Deus para fazer aquele milagre. O que está acontecendo aqui é aquele Jesus que vocês rejeitaram, vocês o mataram, mas ele ressuscitou. E ele está agindo dessa forma aqui nesse meio. Isso aqui são coisas importantes, né? Porque nos dias, muitas das vezes, atuais que nós estamos vivendo, quando acontece algo, a pessoa, em vez de levar para Deus, dar a glória para Deus, a pessoa traz a glória para si. É por isso que muitas das vezes não acontece nada. Porque Pedro lá diz que o povo se voltou para Pedro, se voltou em volta de Pedro, e falou, não, porque vocês estão em volta de mim, não tem nada a ver comigo aqui não, né? Eu apenas fui o passaporte, fui o servo usado por Deus para fazer isso aqui. Então, o povo, se olhar o fito para ele, o que está acontecendo, né? Ele não tinha conhecimento de ver aquilo acontecer, mas toda honra, toda glória, Pedro e João levaram a Jesus. Nos dias de hoje, nós vimos tanta meninice que acontece. Quando acontece algo qualquer, bota na televisão o que aconteceu, foi eu que fiz, eu orei, aconteceu. Isso aconteceu, né? Isso muitas das vezes atrapalha. Esses dias eu estava observando que a pessoa, muitas das vezes, trabalha para o reino de Deus e ele acha que ele é o dono de tudo. Ele é maior do que Jesus, ele que faz as coisas. Eu vi esses dias, pastor, uma história que acontecendo lá, um certo pastor, ele estava assim, um trono, e estava igual aquela história do paralítico carregado para os 4 na cama. Aí tinha uma pilastra e tinha um trono lá em cima e ele sentado todo enfeitado e cada qual carregando ele, né? Os seus discípulos carregando ele, os seus seguidores. Porque diz que ele estava numa missão de Deus e ele não podia pisar na terra, né? Ele estava tão santo que ele estava carregando ele, que a terra estava contaminada e ele andava de cima daquilo ali, ele anunciava o reino de Deus. Quer dizer, imagina onde chega uma questão dessa e da pessoa levar a glória para si
Jesus andando a pé e ele... E Jesus andando a pé, aí diz que quando ele está fazendo a obra de Deus, ele não pode pisar na terra. Então eles carregando ele. O bichão todo bonitão lá naquele trono e os quatro carregando ele, cada qual andando com ele, né? E ele fazendo a obra de Deus. Falei, rapaz, aí sabe o que eu comecei? Eu falei a respeito da doutrina. Da doutrina que tem. Você doutrina a pessoa do jeito certo e do lado errado. Como que ele conseguiu colocar aquela doutrina nos fiéis dele, nos seus seguidores, para eles acreditar que aquilo era uma verdade? Então eles acreditavam naquilo, que esse camarada estava carregando, ele estava acreditando que ele tinha que carregar, que ele não podia pisar no chão. Quer dizer, são doutrina. Então tem a doutrina verdadeira e tem a doutrina errada. É a doutrina de demônio. A doutrina de demônio. Quer dizer, você dá conta de implantar numa pessoa e a pessoa carrega aquilo na mente, que aquilo é uma verdade. Viu? Então temos que ter muito cuidado com falsos ensinos. Então Pedro aqui, ele não pegou a glória para si. Ele entregou toda ela a Deus. Viu? Mas o Gabriel, está escrito dele. Deus deixa que cegar o entendimento dos incrédulos para Deus nessa vez a luz do Evangelho. Está pensando de mim, aquele dia, eu tinha olhado na cortina, eu tinha pessoa e agora tinha pessoa também. Ia pegar metade do dia dele. Então vamos aqui, Pedro avivado em outras ocasiões. Vamos seguir a vida de Pedro. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Está em Atos 4, 1 a 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam o milagre. Quando responderam com ousadia que era no nome de Jesus Cristo, a quem os judeus o crucificaram injustamente. Está aqui. Ele não negou, não. Porque o povo passou a crer. Você imagina, a tarrafada que Pedro deu naquele dia, o tanto de gente que deixou de acreditar do outro lado, só daquela tarrafada que os discípulos deram naquele dia, quase 5.000 pessoas mudaram de ideia. Estão perdendo o nosso rebanho. Imagina, você tem uma igreja, quando você fica sabendo, do dia para a noite, tu perde quase 5.000 pessoas. Coitado do pastor daquela época, né? Misericórdia, está acabando, vamos prender esses homens. A história diz que eles foram interrogados, e mesmo interrogados diante das autoridades do Sinédrio, eles não tiveram medo, né? E esses aqui, a princípio aqui, eram só os judeus. Só os judeus, né? O tanto que esvaziou as sinagogas e o templo com essa quantidade de conversões, é por isso que chamou a atenção. Esvaziou a casa deles, né? Então perderam os fiéis. Então eles foram levados. Pois é. Então está esvaziando. Então às vezes o homem está causando um alvoroço na nossa cidade. Nós estamos perdendo o nosso espaço. Então com que autoridade vocês estão fazendo isso, né? Os comandantes do Sinédrio perguntam, com que autoridade vocês fazem isso? Com que autoridade vocês curou o enfermo? Né? Tudo isso é com autoridade no nome de Jesus, aquele Jesus qual vocês recusaram ele e negaram ele, né? O qual vocês o crucificaram injustamente. Você imagina você chegar numa grande autoridade, o chefe maior, tu falar assim para ele, vocês mataram ele injustamente, errado é tu, né? É vocês que é o errado, não é ele que é o errado. Então é em nome desse que nós estamos fazendo tal coisa. Seria hoje eles falar isso para o Alexandre de Moraes. Falar isso para o Alexandre de Moraes, justamente. Na época hoje seria hoje. Ele está lá no tribunal julgando e condenando. Está lá condenando fulano, condenando Bertano. Aí quando você é levado à presença do Alexandre de Moraes no STF, você... Com que autoridade vocês estão fazendo isso aí? É com a autoridade daquele que você mandou matar. Você mandou matar ele, mas ele ressuscitou. E ele está entre nós, e é com a autoridade dele que nós estamos fazendo tais coisas. Né? Aí precisa de quê? Muita coragem. Aí então veio aqui o revestimento, né, do Espírito Santo na vida. Ele passou a ter a coragem, mas a capacidade ele já tinha lá fora, lá atrás. Então simplesmente ele passou a ter uma autoridade maior, mas conhecimento das coisas ele tinha. Ou vocês não concordam com isso? Deus tinha sua religião, era a lei, aí entra a graça, totalmente, tivesse aqui cura, aí realmente vamos daqui um pouco mais. Ela é aperfeiçoada. É. Quem tem uma personalidade, ele vai aperfeiçoar ela. O que muda é caráter. É. O caráter que muda. A personalidade, ela só é aperfeiçoada. Uhum. Porque ela tem que ter, você, a personalidade, um caráter, uma coragem, né?
você tem que aproveitar. Vamos colocar aqui numa igreja igual a nossa aqui, não é tão grande, mas tem. E nós sabemos que a vida de pastor, ele sempre precisa de alguém para colocar em determinado lugar. Aí o pastor muitas vezes dá uma olhada, estou precisando de um fulano de tal para dirigir uma congregação tal. Olha. Não estou vendo ninguém aqui. Fulano até bonito, mas ele tem uma preguiça que só não dá para me colocar ele. Fulano diz, não, mas ele é até bonzinho, mas ele não tem o conhecimento necessário, né? Então, ali a pessoa tem que ter um certo conhecimento e ter uma vontade. Então, foi o que aconteceu na vida de Pedro. Ele tinha coragem, tinha conhecimento, só faltava maturidade. É por isso que Jesus não desistiu dele. Não desistiu dele, que dá para mim aproveitar ele. Foi a mesma questão que eu falei a respeito de Paulo. Paulo era o perseguidor da igreja. Era. Matava discípulos, matava tudo, espancava, mas Deus viu esse camarada é bom, esse camarada tem coragem. Ele tem coragem, tem conhecimento e tem zelo pelas coisas certas. Simplesmente ele está agindo da forma errada. Então foi o carro de Pedro. Esse camarada dá para mim aproveitar ele. Ele tem coragem e conhecimento. Amém? Então veio que a respeito aqui, que o negócio ali vai passando. Eles foram lá, então, após serem liberados, foram interrogados, após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram com os demais discípulos e o relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram, tremeu. Você imagina que portava bem com Deus. Foi, contou a história para os discípulos, né? Aí quando chegaram, já estava ali, foram presos, mas a pressão foi tão grande, eles foram interrogados e diz a história que eles foram liberados pelo Sinédrio e eles se ajuntaram com os outros demais discípulos e contou aquela história. Então, quando contou aquela história todinha que aconteceu, então nós vamos orar. Aí diz a história, que está aqui bem, né? Em Atos 4, 29 e 31, diz que quando eles foram orar, agradecendo a Deus pelo acontecido, diz que o lugar que ele estava reunido, a terra se moveu. Aí imagina, havia o poder de Deus naquelas vidas. E muitas das vezes falta isso nos dias de hoje. E outra coisa, em Lídia houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muita conversão ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou entre os mortos em Jope. Então está aqui a sequência do avivamento que houve na vida de Pedro. Quando eles chegaram em Jope, diz a história que havia esse aqui, esse Enéas, que estava há 8 anos, ele orou por ele e foi restaurada a sua saúde, foi curado. E aqui um pouco mais aqui fala a respeito de Dorcas, né? E Dorcas estava na tua casa e diz a história que era uma mulher que servia a comunidade, era uma mulher hospitaleira, toda a qualidade de boa diz que tinha na vida de Dorcas, mas diz a história que Dorcas morreu. Morreu, o que aconteceu? Eu estava lendo a história de Dorcas, ela disse que eles, o que fizeram? Pegaram a Dorcas, deu um banho na Dorcas depois de morta, lavou ela, colocou ela em um lugar alto, guardou ela em um lugar escuro, vai ficar bem aqui. Aí ficou sabendo que Pedro tinha chegado em Jope, vamos chamar Pedro. Aquilo que eu falei, o chamado difícil, vamos chamar Pedro. Aí muitas vezes não falou o que aconteceu, não, ó, vamos lá na casa de Dorcas. Aí quando chegou, o que você quer comigo? Não, porque Dorcas morreu, né? E nós te trouxe aqui para orar por ela, para que ela venha se ressuscitar. E diz a história que quando Pedro chegou na casa de Dorcas, disse que tinha muita gente. Aí diz que aquelas mulheres, né, que era servida por Dorcas, se apresentava suas vestes, seus vestidos, olha que foi ela que fez, e foi mostrando as coisas. E Dorcas está aqui. Nós sabemos que Deus tem te usado e nós te trouxe até aqui para que você possa orar por ela, para que ela possa viver. Ô, dificuldade, né? Imagina, o camarada chegar no lugar desse e chega lá e encontra a pessoa num caixão. E eu vim fazer aqui, não é para tu orar, para levantar, para que possa ser liberto, que possa ressuscitar. E aquelas mulheres dependiam muito de Dorcas. Naquele tempo, as viúvas, ela não tinha benefício nenhum. E ela fazia um trabalho social muito bom, ao ponto das mulheres estar em pranto. Pois é, aí chegou lá, é para o teu serviço é esse. Orar por essa mulher que ela possa viver. E aí diz a história que Pedro, ele já sabia em que ele cria, né? A missão era difícil, mas que ele tirou todo mundo para fora e orou. Chegou na presença de Deus, interrogou pela a vida de Dorcas novamente e diz a história que ela se levantou. Agora você imagina um momento desse, Dorcas se levantou,
E novamente ressuscitou. E ele pegou Dorcas pela mão e levou lá fora e entregou para as mulheres que choravam. Você imagina esse momento? Imagina esse momento, um camarada pregar numa hora dessa, né, pastor? Uma pessoa que está morta, o povo está lá fora chorando, aí o cara vai, ora por ela e traz, está aqui. A mulher que vocês choravam por ela, Deus o trouxe novamente à vida e ela está aqui entre vocês. Meu filho, a gente fica até arrepiado. Se voltar um momento desse assim, você vê aquela história acontecendo e você vê... Não tem alma que não se arrepende não, meu filho. Então a mensagem ela é pregada. Por que muitas das vezes nos dias de hoje prega e não acontece nada? Ninguém está vendo nada, né, pastor? Prega, não está vendo nada. Ensina. Mas a resposta vem no terceiro ponto aí. Então isso aí acontece. Então por isso que acontece. Então Pedro, o Espírito Santo estava na vida de Pedro, assim ele fazia o que era da vontade de Deus e tinha o resultado do seu ministério. Terceiro ponto. Está acabando até o tempo, né? Graças a Deus por isso. É bom que passa logo. Terceiro ponto. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. O que aconteceu com eles? Eles não buscaram, né, o avivamento no dia de Pentecostes? Buscaram e receberam. E nos dias de hoje, o que está acontecendo? Nós não estamos vendo quase nada disso. Nós estamos vendo muitas das vezes fanatismo religioso, pouco buscando a presença de Deus, fanatismo, falta de temor. A pessoa muitas vezes, para se viver bem, abandona aquilo que é certo para ele se dar bem no ministério, né? Distorce a palavra de Deus, aquela questão, se eu for falar a verdade, eu vou perder meus crentes. E tudo isso aí acontece. Tem ali muita meninice. Meu filho, tu vai olhar vídeo dos dias de hoje, que muitas das vezes o que acontece em muitas das igrejas, você fica de boca aberta, tanta besteira que tem na igreja nos dias de hoje. Chama atenção, quer dizer, o povo fica envolvido com meninice, com besteira, e aquilo que é verdade perde o valor, e a pessoa acaba se esfriando espiritualmente e dá tudo em nada, né? Por quê? Porque vem ali o esfriamento, então a pessoa vai se distanciando das coisas de Deus, e aí vem o esfriamento e acontece o que acontece, né? Muitas das vezes, aí não acontece nada. Aí vem, por quê? O que está acontecendo? Não, muitas das vezes é as ferramentas que está sendo usada que não tem valor, não tem qualidade, né? E Deus usa aquele que tem qualidade. Deus vai usar quem tem qualidade. Se a pessoa não faz por onde tem uma boa qualidade, né? Como é que uma ferramenta que não tem aço vai pegar corte, né, Ruxão? Tem que ter qualidade para ter um bom corte. Então, muitas vezes, as pessoas nos dias de hoje, e por falta de vigilância, falta qualidade. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade, do esfriamento e do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos dos Apóstolos. Então, tempos de multiplicações da iniquidade. Irmão, nós estamos vivendo nos tempos da multiplicação da iniquidade. Nós observamos que todas as leis que são formadas nos dias de hoje, elas estão trabalhando para a iniquidade, elas estão trabalhando para o inimigo. São doutrinas dinâmicas que estão colocando na mente do ser humano, e nós estamos andando mais no tempo da iniquidade. Iniquidade é tudo que você deixa de fazer aquilo que é certo e coloca sorte de pecado, você deixa a verdade para colocar uma mentira. Vamos supor assim, o conservadorismo, né? As leis de hoje, ela tenta acabar com o conservadorismo.
Porque o conservadorismo ele tem qualidade no conservadorismo. Então eles tentam acabar com o conservadorismo e implantar aquilo que eles querem fazer. Quer dizer, estão implantando a iniquidade e deixando aquilo que é a verdade, aquilo que é bom. Vamos aproveitar o lado ruim deixando o lado bom. Então... A prova diz que já está tramitando para ser aprovado acabar a figura do nome de pai e de mãe sobre. Então, quer dizer, eles já estão trabalhando nesse sentido, para mudar o registro civil, né, dos filhos, para que não venha colocar pai e mãe. Quer dizer, eles estão caminhando para a iniquidade, por um mundo aí do LGBT, de todas as demais pessoas que eles tiveram o mesmo direito, quer dizer, quer tirar aquele conservadorismo de pai, mãe, de filho, chamar pai, chamar mãe, quer dizer, quer tirar isso. Vai ser cuidador. Né? É o cuidador. Em vez de você chamar o pai, você vai ter um filho, você não é o pai, não, você é o cuidador do teu menino, né? Você é um cuidador, né? Então, número 1, número 2, a filha vai ter a paternidade 1, o filho terá a paternidade número 2, quer dizer, para não ser chamado filiação pai e mãe. Isso aí é obra da iniquidade, né? Isso aí está acontecendo nos nossos dias, que são desvio de conduta. E muitas das vezes, vamos falar novamente da doutrina. O que acontece aqui? O mundo da iniquidade. Eles têm a forma de doutrinar a pessoa, implantar uma coisa na mente da pessoa, e a pessoa passa a acreditar naquilo ali. Porque o mundo do pecado, eles têm os seus dizeres. Hoje, o que eles estão fazendo hoje é discurso do ódio. É o discurso do ódio. Se a igreja prega sobre o aborto, que é contra o aborto, Deus não permite o aborto, né? É a iniquidade. Então, quer dizer, é discurso de ódio, né? Que muitas das vezes tem que acontecer e eles estão pregando contra. Aí a igreja vai pregar contra o homossexualismo. É desvio de conduta, né? É preconceito, é discurso de ódio, porque tem que amar todos eles da mesma forma que ama o homem, ama a mulher, então tem que amar os homossexuais da mesma forma. Quer dizer, você não está odiando eles, mas você simplesmente está pregando que a forma que estão vivendo é errada. Mas eles já implantam do outro lado, é o discurso do ódio. Então assim vem. E tudo que você vai fazer, eles estão falando que é o discurso do ódio. Aí vem o conservadorismo. O conservadorismo, eu vi uma certa vez uma pessoa perguntando um desses que quer desviar o desvio de conduta, né? Levando para o lado da iniquidade, ele dizendo que o pessoal que tem ali o conservadorismo, eles são antidemocráticos. Eles têm um discurso do ódio, quer dizer, implanta. E o povo do outro lado, não, é discurso do ódio. Começa a chamar qualquer coisa que você fala, vai pregar, não é porque tem ódio, é discurso do ódio. Implantou na cabeça do ser humano já. Diz que o conservadorismo ele é antidemocrático. Porque na democracia você tem que fazer o que você quer. E o conservadorismo não deixa você fazer aquilo que você quer. Quer dizer, está trabalhando contra a democracia. Você tem um direito. Já também nas leis, igual a questão da multiplicação da iniquidade, há um projeto parado, ele já foi cogitado para passar, mas como o conservadorismo do governo passado, ele era pesado, não passava, engavetou. Há uma lei que está permitindo, que é dar o direito, se o pai querer casar com a filha, ele pode casar, né? Se a mãe interessar casar com o filho, ele pode casar. Se o filho interessar casar com a mãe, há um direito para casar. Isso está lá sendo cogitado. Simplesmente foi aconselhado para não entrar com essas coisas, que muitas das vezes não passa. Mas vocês acham, o dia que ele estiver com a maioria lá dentro, esse mundo de iniquidade, todo mundo reunido, todo mundo trabalhando para si, vocês acham que eles não vão entrar com isso? Vai entrar e vai ser aprovado. Então isso aqui é a multiplicação da iniquidade que está sendo jogado na população para desfazer aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que é bom. Estão se desfazendo, estão se desmontando, né? Estão se desmontando aquilo que Deus deixou para nós. Querem colocar a mentira no lugar da verdade? É o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Hoje, a palavra da mentira, ela tem mais força do que a verdade. Quando você fala que é uma verdade, é perseguição. Quando você fala que é uma mentira, ela cai, tem o seu lugar certo lá. Quando você fala uma verdade, eles passam ela como uma mentira, inventaram o tal do fake news agora, né? Se eles não concordam com o que você falou, não, isso é fake news, é mentira, né? Quer dizer, a verdade ficou para eles. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque e aí os mensageiros, conforme dizendo, os mensageiros do mal, né?
eles trazem as suas doutrinas, né? As suas doutrinas de heresia, e o que acaba? O povo acaba seguindo, né? O mundo hoje ele está tão pervertido na imoralidade, na iniquidade. Eu assisti na posse daquele governador do Rio Grande do Sul, em seu discurso, quando ele apresentou, eu quero apresentar aqui o meu namorado, né? O meu namorado, o povo se levantou e aplaudiu ele uns 5 minutos, né? Os outros que falaram não tem mais, quando ele apresentou o namorado dele, que estava presente lá na posse, um governador, né? Ele foi aplaudido. Então, quer dizer, estão dando mais valor a essas coisas do que o lado verdadeiro do qual Deus deixou. Ah, mas não, o governador apresentou. Hã? Chegou, né? Você ouviu aquilo, né? Eu vi. E depois também a presidente do Banco do Brasil, do Banco Central, ela tem uma namorada. Da mesma forma, quando ela estava lá no discurso de posse, ela apresentou a namorada dela. Foi aplaudida da mesma forma. Mas quando é o casal normal que Deus o deixou, não tem aceitação nenhuma. Mas quando ela apresentou a namorada dela, que estava presente lá na posse, novamente o povo se levantou. Quer dizer, é o sistema trabalhando para o mundo da iniquidade, o mundo do mal, né? Vamos ler pelo menos a parte 3 aqui, só ler, porque já acabou o tempo. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor, de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então vamos ficar firmes. Não vamos entrar nessa aí que o conservadorismo é antidemocrático. Não, sim, o conservadorismo ele é valorizado na igreja, ele é uma ordenança de Deus para a igreja e para os fiéis aqui da terra. Amém?